pessoal, sou o professor Tiago Santos de Geografia e nós estamos aqui para mais uma análise das questões do Colune 2022, tá? Colune, para quem não sabe, da Universidade Federal de Viçosa. Essa questão que eu vou trabalhar com vocês agora é a questão número 34, tá bom? Nós somos o CEL EAD. Caso você queira mais informações, vá até o nosso site www.celead.com.br, tá bom? Lá você vai ter mais informações dos diversos cursos que a gente oferece, tá bom? Vamos para a questão 34. Vamos lá. Eu vou lendo com vocês a questão para a gente poder ir tateando, tá bom? Como eu sempre faço. Observe o esquema sobre o fenômeno da transição demográfica, ou seja, o que esse gráfico vai tratar com vocês é sobre esse fenômeno da transição demográfica, que tem a ver com as pirâmides etárias, a mudança da sua estrutura, a mudança da sua forma, né, a forma dessas pirâmides, que vão estar atreladas às reduções das taxas de natalidade e de mortalidade, né? Então, quer dizer, pirâmides com a base mais larga são locais, países, por exemplo, né, cidades, onde há mais nascimentos, né? E bases mais estreitas, por exemplo, é onde você tem menos nascimentos. Então, assim, o que a gente tem que perceber nesse processo de transição demográfica é como esse processo vem se desenrolando nessas localidades. E esse gráfico que ele vai trazer para vocês, ele é essencial para você perceber quando, que ele coloca até em fases, né, quando essas transformações vão acontecendo e como elas vão diretamente impactando na estrutura social etária desse país, vamos dizer assim, dessa localidade, né? E como elas se articulam entre si, né? Vamos ver então esse gráfico? Olha lá, transição demográfica. Então ele traz, lá no topo, aquela primeira linha, a taxa de natalidade, que é a quantidade de pessoas que são nascidas vivas dentro daquela determinada localidade, em um período de tempo, tá? E também a taxa de mortalidade, são quantas pessoas vêm a óbito, né, ao nascer nessa mesma localidade, tá bom? Então, quer dizer, o crescimento vegetativo, que é aquela linha pontilhada lá embaixo, ele vai ser a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. É simples, né? Então, se o crescimento vegetativo de uma população, ele apenas vai se dar quando a taxa de mortalidade desse país cai. E as taxas de natalidade continuam sendo positivas, né? Portanto, você vai ter um crescimento da população. Detalhe que o crescimento vegetativo, ou crescimento natural também, é chamado assim, ele não considera, por enquanto, o crescimento migratório, né? O fluxo de pessoas que vêm de outras localidades para dentro dessa localidade analisada, né? Ele só trabalha com essa perspectiva de mortalidade e natalidade, tá bom? Então isso aí vai interferir brutalmente nessas taxas e nessa estrutura da pirâmide etária. Então nesse caso, olha só, a primeira fase ele coloca como fase de pré-transição, porque você tem as taxas de natalidade altíssimas, ou seja, é uma população que ainda tem muitos filhos, né, por família, mas também morrem-se muitas pessoas, o que indica que não há campanhas nem métodos contraceptivos eficientes. É uma população com normalmente uma taxa de escolaridade muito mais baixa, com muito menos informação, e também um país que não detém as condições estruturais para que essas pessoas nasçam e possam viver suas vidas, né? Porque morre-se muita gente. Então você vai ter um país em que pessoas vão estar nascendo o tempo todo, né? Mas a expectativa de vida é muito baixa. Então você vai ter a base da pirâmide muito larga e o topo estreito, né? Então essa é a característica de uma pirâmide de uma população jovem, né? Dessa fase pré-transição, antes da transição demográfica, que é o quê? Que é a mudança de comportamento de uma população em relação aos nascimentos, né? E também, claro, é a mudança nesse perfil etário da população. Olha lá, na fase 2, aceleração demográfica, ou seja, as taxas de mortalidade começam a cair devido a, por exemplo, urbanização, né, em que os governos começam a investir mais em saúde, as pessoas estão tendo mais acesso à saúde pública, por exemplo, e privada, né? Então morre-se menos e as taxas de natalidade continuam altas. Então, quer dizer, você tem um crescimento vegetativo da população gigantesco, né?
porque tem muito menos pessoas morrendo e muitas nascendo, né? Então, quer dizer, é onde explode a população de um país, né? Onde ela atinge números gigantescos. Só para lembrar vocês, no século XX, o Brasil foi o país que mais cresceu em termos de população no mundo. Nós saltamos de, sei lá, 5 milhões de pessoas para 200 milhões de pessoas em um século, né? Nunca se viu isso na humanidade, né? Isso aconteceu no Brasil no século passado, porque nós passamos por esse processo da fase 2, que é a aceleração demográfica, né? Olha lá, fase 3, desaceleração demográfica, ou seja, as taxas de mortalidade, elas chegam numa certa estabilidade, né? Elas param de cair, mas também não crescem um pouquinho, caem um pouquinho, ficam ali, né? Mas também as taxas de natalidade começam a cair. É o ápice da urbanização, né? A população já está mais informada, tendo acesso à informação, a métodos contraceptivos. Elas começam a colocar na balança o custo de vida urbano, por exemplo, até mesmo rural, né? Mas mais no urbano, vamos dizer assim. Então ela começa a pensar 2 vezes antes de ter filho. Basta você ver quantos filhos a sua avó teve, e o seu avô, e quantos o seu pai teve, e quanto você pensa em ter. Porque você vai ver que você coloca isso na balança, e isso vai impactar nesse gráfico, né? Então, o crescimento vegetativo da população, olha aquela linhazinha pontilhada, ele começa a cair também, né? Porque você está abaixando também o número de nascimentos. Então a base da pirâmide começa a ficar estreita. E se ela vai se estreitando, o meio da pirâmide começa a engordar, porque aquela base alta do passado, ela vai chegando na fase adulta, né? E mais tarde vai chegar a fase mais velha, a fase de idosos. Então, você vai estreitando o caminho da transição demográfica, é você estreitando a base da pirâmide, engordando o seu centro e o seu topo, tá bom? E na fase 4, estabilização da população, a gente já tem as 2 taxas, natalidade e mortalidade, chegando no nível de estabilidade, em que os números e as estruturas etárias vão ficando mais ou menos constantes, né? Dentro de uma base estreita, um meio robusto e um topo cada vez mais grosso, vamos dizer assim, né? Da pirâmide. Então, é isso que ele está mostrando na figura. Então vamos ler as alternativas. O fenômeno da transição demográfica relaciona as variações entre as taxas de mortalidade e de natalidade, em uma dada sociedade representada no esquema. Sobre esse fenômeno da transição demográfica, né, é correto afirmar que, vamos lá, na fase 4, ele está pegando o exemplo do esquema que ele deu, né? As taxas de mortalidade e de natalidade encontram-se baixas, com crescimento natural baixo e com o aumento da população de idosos. Eu acho que essa parte já está correta. Eu vou deixar marcada a letra A, porque, como nós vimos, na fase 4, as 2 taxas, natalidade e mortalidade, já estão mais baixas e estáveis, o que vai gerar um crescimento dos estratos superiores, das faixas etárias superiores dessa sociedade, que é, por exemplo, a faixa dos idosos, né? Então essa eu acho que está certa. Vamos ver as outras. Se tiver outra certa, essa questão teria que ser anulada, né? Porque a letra A para mim já está certa. B. Na fase 2, a saúde da população começa a melhorar lentamente, porém a alta taxa de mortalidade, porém a taxa de mortalidade permanece elevada. Não, na fase 2, como nós vimos, a taxa de mortalidade ela já começa a cair, né? Em função realmente dessa melhora na saúde, né? Porém a taxa de mortalidade continua elevada, como ele coloca? Não, ela já começa a entrar em declínio, ela já está declinando, né? C. Na fase 3, com a urbanização, as taxas de mortalidade e de natalidade são reduzidas, tornando o país desenvolvido social e economicamente. Não, eu acho que, na verdade, não é essa redução dessas taxas de mortalidade e natalidade, não são elas que vão levar uma nação a ser desenvolvidas, né? Elas são apenas um indício de que nesse país há condições saudáveis, né? Há mais informações, há um controle da natalidade, o que vai ajudar sim no planejamento familiar, na questão da renda familiar. Mas isso não indica que essa nação passa a ser desenvolvida, né? Então não há
uma conexão assim óbvia desses dois fatores, tá? Então o erro da questão está aí. O país não vai ser desenvolvido social e economicamente só porque passou pela transição demográfica, tá? Obviamente, os países que já passaram por transição demográfica, eles tendem a ser países mais desenvolvidos do que países que ainda estão com a pirâmide muito larga, né? Mas uma coisa não está necessariamente dependente da outra, tá? D. Na fase 1, a pirâmide populacional é ampla na base, ok? Mantém-se larga em direção ao topo, com altas taxas de mortalidade infantil. O erro dessa letra D está nessa parte aqui, ó. A pirâmide populacional é ampla na base, está correto. Mantém-se larga na direção ao topo. Não. Em direção do meio até o topo, ela é mais estreita, porque é uma população jovem, né? A base dessa pirâmide é que é mais larga. O meio e o topo nessa fase, na fase 1, eles são bem estreitos. No Brasil, por exemplo, na década de 60, você chegar a 50 anos, você já era velho, né? A expectativa de vida era muito baixa no Brasil, né? Hoje, no pleno 2021, 22, 23, 24, daí para frente, a expectativa de vida do brasileiro, por exemplo, já é 80 anos praticamente. Então, quer dizer, olha a diferença, né? Então, letra A. Então, ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima resolução de exercícios, tá? Mais informações, continue acompanhando o canal, entre no site. Enquanto esse vídeo, curtam, compartilhem, comentem, tá? Sigam o canal também, tá bom? Então até o próximo vídeo e obrigado.